Bom, nós ouvimos aí as palavras de agora há pouco do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Nós vamos voltar a conversar agora com o Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Estrasburgo e também da Universidade de Groningen, que fica na antiga Holanda, né, Países Baixos, e ele também é especialista em assuntos europeus. Urian, a gente ouviu aí longamente o presidente da Ucrânia e ele faz um apelo incisivo para que a Europa ajude ainda mais, para que as sanções aumentem contra a Rússia. Ele diz que tem empresas grandes que ainda estão fazendo negócios com a Rússia. Ele, na verdade, ele quer um envolvimento quase que planetário nessa invasão da Rússia na Ucrânia. Já temos sanções nunca vistas decretadas contra a Rússia. É possível ter mais envolvimento? Ele está querendo que a OTAN entre na guerra. A OTAN não vai entrar na guerra. É sim, Burnier. Eu até fui anotando aqui conforme eu estava escutando o discurso dele e tem vários pontos que eu gostaria de levantar em relação a isso. Ele falou, vocês sabem o que nós queremos. Então isso é claramente uma tentativa de comover o Ocidente, os países da Europa, os Estados Unidos, para que, de fato, ajudem mais. Ele pediu 3 coisas, basicamente. Ajuda da OTAN, porém, isso é uma coisa que, nesse momento, seria uma coisa fora de cogitação, porque a gente sabe que o envolvimento da OTAN significaria um conflito direto da OTAN com a Rússia, e aí nós estaríamos falando de uma terceira guerra mundial, porque iria envolver mais de 30 países e Rússia. Outra coisa que ele quer bastante, que ele vem pedindo já há várias semanas desde o início dessa guerra, é a exclusão do espaço aéreo ucraniano. Porém, isso também é uma coisa muito difícil de acontecer, porque para, de fato, ocorrer essa exclusão do espaço aéreo, não pode simplesmente ser uma regra dita, ninguém pode voar ali por cima da Ucrânia, não. Não, seria necessário que também houvesse um patrulhamento para impedir que aviões, caças russos sobrevoassem o país. E a terceira coisa que ele pediu, que foi justamente isso que você perguntou, são mais sanções. Essas sanções, elas têm afetado não somente o Ocidente, mas também a Rússia, porque a gente fala aqui, aumentou o preço do combustível no Brasil. Ok, né? Aqui 60% de todo o transporte no Brasil é feito por conta dos combustíveis fósseis. Mas também tem a história dos fertilizantes que aumentaram de preço. Na Europa, o Macron, que inclusive vocês mostraram agora há pouco um vídeo dele em um campo de refugiados ucranianos, a gente tem que lembrar que tem eleições na França no mês que vem. E o Macron, ele está na frente com 30% de preferência dos votos. O Macron, inclusive, está sendo criticado por conta de uma das medidas que ele tomou para combater as altas do combustível na França. Por quê? Por causa das eleições. A França vai gastar 2 bilhões de euros para ajudar que esse preço final não chegue até o bolso da população. Então, uma das críticas do Macron no momento é essa. A própria Rússia tem sofrido bastante também. A população russa, desde que começou isso tudo, eles têm sentido no bolso o aumento dos preços. Eu estava vendo uma declaração de um cidadão da União Europeia que morava na Rússia, dizendo que uma cesta básica que ele fazia até por aplicativos custava cerca de 5.500 rublos, né, que é a moeda local, e que já tinha subido para 8.000. Houve um aumento do preço de eletrônicos e dos itens mais básicos, então a população russa está sentindo no bolso. Urian, a gente quer conversar mais sobre isso, só que antes, vamos inserir informações agora com a Marita Graça. A gente viu aí a fala do Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, e é sobre isso que eu já volto a conversar com o Urian Fancelli. Urian, você que é um especialista em Europa, quero te perguntar sobre a importância dessa fala e até onde tanto o Boris Johnson como a União Europeia podem ir para tentar dificultar a vida da Rússia nessa longa guerra que a gente está assistindo. A Europa ela é extremamente dependente do petróleo e do gás russo, né? Alguns países, inclusive, a Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Moldávia, eles têm 100% da energia dependente
do petróleo russo, do gás russo. E isso é essencial lá, principalmente no inverno agora, né? Porque esses países têm uma temperatura negativa, faz muito frio, então até para proteção das populações desses países. Eu acredito que isso que está acontecendo nesse momento vai ser um divisor de águas, e eu espero que realmente seja assim, em relação à maneira como o mundo vai pensar em energia daqui para frente. Porque a Europa ela errou bastante ao longo das últimas décadas em depositar toda a sua fonte de energia da Rússia, e agora realmente é o momento da gente talvez enfrentar algo que já tem sido chamado a atenção pelos cientistas, né, que é a busca por fontes de energias renováveis, energias limpas, e isso já mataria 2 coelhos com a mesma cajadada. Você não teria mais uma dependência da Rússia em relação à energia, e também isso ajudaria na luta contra as mudanças climáticas. Então seria algo extremamente positivo, porém é uma coisa que exige um investimento muito grande e também que demora bastante. Então o crucial e talvez o momento de mais tensão vai ser nas próximas semanas, nos próximos meses, mas eu acredito que seja um caminho sem saída. Assim, agora a Europa viu mais do que nunca de que ela vai ter que diversificar as suas fontes de energia. Com certeza, Urian. Muito obrigado, viu, Urian? Obrigado pela sua paciência aqui conosco, pela sua ajuda aqui a entender mais esse capítulo da guerra. Um bom dia para você e até a próxima vez. Bom dia, foi um prazer. Obrigado. Obrigado.